Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Por gentileza, abram comigo em Gênesis, no capítulo 38, no versículo 6. E se possível, gostaria que os irmãos deixassem sua Bíblia aberta nesse capítulo 38. Gênesis 38, versículo 6. Diz assim: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Podeis tomar vossos assentos. No estudo do direito, há um ramo chamado direito administrativo. O direito administrativo, ele estuda as formas como se relacionam governantes e governados, poder público e o cidadão, o povo. O direito administrativo, ele é recente na história do direito, ele é recente na história da humanidade. Ele surgiu por volta no final do século XVIII, quando os reinos absolutistas caíram e deram lugar aos estados democráticos de direito, principalmente devido à Revolução Francesa e à independência dos Estados Unidos. O direito administrativo ele visa estudar como essas relações entre o poder público e a população se dão. Entre os diversos princípios e conceitos do direito administrativo, tem um muito importante, que se chama o poder-dever. Dentro do direito administrativo, o poder-dever, ele diz assim, que todo poder, toda autoridade que a lei dá a alguém, é tão somente para capacitar essa pessoa a cumprir o seu dever. Mais uma vez, todo poder que é dado a alguém, toda autoridade que é dada a alguém, é tão somente para que essa autoridade cumpra o seu dever, e jamais para benefício próprio. Exemplo, um policial. Um policial, ele é revestido de autoridade legal. Ele pode abordar você, ele pode pedir que você apresente os seus documentos, ele pode inclusive levar você coercitivamente a prestar depoimentos. Um policial pode multá-lo, pode exigir, pode andar armado, pode usar a sua arma se for o caso, mas toda a autoridade que a lei confere a esse policial é tão somente para que esse policial cumpra o seu dever, o dever de proteger a população. Da mesma forma, um juiz. A lei confere ao juiz diversos poderes e diversa autoridade. Um juiz pode mandar prender, pode mandar soltar. Um juiz tem o poder de expedir uma sentença, de decidir se o réu é culpado ou inocente, e de intimar testemunhas a depor, de resolver conflitos. Mas todo o poder que um juiz possui, que a lei dá a um juiz, é tão somente para que ele cumpra o seu dever legal de defender a legalidade, de defender a lei e de fazer justiça. Da mesma forma, o legislativo, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais e senadores recebem poder da lei para ali propor e aprovar leis, inclusive fiscalizar o executivo. Mas todo esse poder visa tratar o povo, estabelecer leis que tragam justiça ao povo. O executivo, da mesma forma, tem poder de impor impostos, tem poder de exigir impostos da população, de fazer orçamento, de programar o gasto público, de estabelecer políticas no país onde ele tem poder. Mas todo esse poder, toda essa autoridade visa tão somente ele cumprir o seu dever, o dever de criar políticas públicas que atendam a população, trazendo a ela segurança, trazendo a ela educação, trazendo a ela a saúde. Toda vez
toda vez que um poder é exercido de forma diversa, que não for para cumprir o seu dever, surge o que o direito chama de abuso de poder. Esse abuso de poder pode ser um desvio de poder, quando a pessoa usa o poder para um fim diverso que a lei não permite, ou pode ser um excesso de poder. O excesso de poder é quando essa pessoa exorbita o próprio poder que a lei lhe dá. Quando essa pessoa usa o poder para benefício próprio, ela está abusando desse poder e é passível de punição legal. Embora esse conceito de poder-dever seja recente na história humana, o conceito de poder-dever está na Bíblia desde o Gênesis. Todo poder que Deus concede a alguém sempre será para o cumprimento de uma tarefa, do seu dever. A Bíblia é clara e explícita em dizer que todo poder e de toda autoridade pertence a Deus. Mas Deus, na sua vontade, Ele delega frações e parte desse poder aos homens, para que os homens tratem com justiça os seus semelhantes, para que o homem faça aquilo que é reto, para que os homens façam aquilo que é justo. Gênesis, no capítulo 1, 27 e 28, nos diz claramente: Deus cria o homem e a mulher e diz a eles: crescei, multiplicai e dominai sobre toda a criação. O homem recebe autoridade divina para dominar sobre a criação, recebe poder divino para dominar sobre aquilo que foi criado, mas com um dever: cuidar do jardim. É que os teólogos chamam de mandado cultural. O homem recebeu esse poder para gerenciar, para cuidar desse jardim. E, inclusive, os estudiosos nos dizem que o jardim plantado ao leste do Éden, que Deus plantou ao homem, o desejo de Deus é que o homem expandisse esse jardim, esse lugar de delícias, para todo o planeta. O homem abusa desse poder. O homem não cumpre o mandado cultural e usa esse poder para explorar a natureza que Deus criou. Paulo, Romanos 13, 1 e 2, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E todas as potestades foram ordenadas por Deus. Quando Jesus Cristo é questionado para Pilatos, Pilatos diz assim: eu posso mandar soltar você, ou eu posso mandar crucificar você. Jesus responde, João 19, 10 e 11: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse dado. Todo o poder que existe, toda autoridade, toda potestade, ela tem a sua fonte em Deus. E Deus condiciona, e Deus delega frações desse poder aos homens, para que os homens cumpram os seus deveres junto aos seus semelhantes. Para que o homem faça justiça, para que o homem faça o que é certo, para que o homem faça o que é errado. Toda vez que o homem exorbita, abusa desse poder, ou é omisso com esse poder, é omisso com a sua responsabilidade, ou utiliza esse poder para benefícios próprios, surge o que a Bíblia chama de iniquidade. A iniquidade não é sinônimo de pecado. A iniquidade é uma espécie gravíssima de pecado, porque tem consequências sobre a pessoa e sobre todos os que estão ao seu redor. Toda vez que uma pessoa que recebe poder e autoridade que vem de Deus, e essa pessoa é omissa, essa pessoa é negligente, ou essa pessoa utiliza-se desse poder para benefício próprio, ele causa iniquidade. E não se esqueçam que Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos se esfriaria. E não se esqueçam que quando Judá
foi julgada pelo Senhor e foi entregue à Babilônia. Ela foi entregue pela sua iniquidade, pela sua incapacidade de fazer justiça, pela sua incapacidade de exercer o poder que Deus deu aos seus governantes para tratar bem a população. E essa é a história de Judá e Tamar. A história de Judá e Tamar fala exatamente sobre isso. Fala da omissão do poder, a forma do poder não ser usado para aquilo que é justo. E o fato do poder não ser usado transforma uma pessoa em oprimida. Toda vez que o poder não é utilizado, ou é utilizado de forma incorreta, existe oprimidos, existe injustiçados, existe pessoas que são oprimidas. Judá, filho de Jacó, logo após ter vendido, junto com seus irmãos José, para o Egito, para os midianitas, que depois o venderam para Potifar, Judá volta para a sua terra, e ali ele se casa. Ele tem 3 filhos, como a Bíblia diz aí, no capítulo 38, se você deixou aberto. Onã e Selá. Então Judá, como patriarca daquele clã, como pai daquela família, ele usa o seu poder patriarcal e acha uma esposa para o seu primeiro filho, para E chama-se Tamar essa esposa. Só que a Bíblia fala que era tão mau, e não entra em detalhes, mas diz que era tão mau que Deus o mata. E isso nas páginas bíblicas é incrível, uma pessoa ser tão mal a ponto de Deus o matar, para ver que o sujeito era ruim mesmo. Mas a Bíblia não entra em detalhes. O certo é que morre. Então Judá, usando seu poder patriarcal, diz para Onã: tome Tamar como esposa, porque pela tradição da época, pela lei vigente na sociedade na época, quando um homem morria sem deixar filhos, o outro filho, o irmão dele, deveria se casar com a viúva. Só que o primeiro filho gerado desse casamento não seria do irmão, seria do falecido. Chama-se lei do levirato, que depois inclusive entrou na Torá. Mais uma vez, o homem morria, a esposa sem filhos, o irmão deveria tomá-la, deveria remi-la, tomá-la como esposa e gerar um filho. O primeiro filho não seria dele, seria do irmão que morreu. Para quê? Para 2 funções: para que o nome do falecido não fosse esquecido, para que o nome do falecido não desaparecesse na terra, e para a divisão da herança. A herança que seria do irmão falecido cairia sobre o filho. E o primogênito teria direito à porção dobrada da herança. Onã falou: quer saber? Eu vou gerar um menino para ele ficar com parte da minha herança? Mas nem aqui nem na China, se é que existia China naquela época. Ele toma Tamar como esposa, usa o seu poder marital para ter relações com Tamar, porém não permite que Tamar seja fecundada. Não permite que Tamar engravide. Ele usa do corpo de Tamar, ele usa os seus direitos maritais para com Tamar, mas por causa do seu egoísmo, ele não permite que Tamar engravide, ele não permite que o ato sexual fosse consumado. Ele interrompe o coito, e Tamar não pode se engravidar. E isso foi tão terrível aos olhos de Deus, que Deus fez o quê? O matou também. Ô famíliazinha, né? Então sobrou Selá, o mais novo. Então Judá olha e fala o seguinte: essa é uma viúva negra, vai matar todo mundo. Ou seja, a característica, a decisão de Judá é o seguinte: ele manda Tamar para a casa dos pais e diz: quando Selá crescer, eu chamo você. Chamar? Não.
E ele fala assim: essa mulher vai matar o meu último filho. Essa mulher tem alguma maldição em cima dela. A reação de Judá: ele usou o seu poder, o poder patriarcal, para fazer justiça, e ao invés disso, ele se omite, mandando Tamar de volta para os pais, na intenção que o culpado de tudo aquilo era Tamar. Veja bem, a reação de Judá é uma reação humana que todos nós temos, a de culpar os outros por causa dos nossos problemas. Judá não fala da maldade dos seus 2 filhos, ele cita Tamar, joga a culpa no mais fraco. Judá não reconhece o seu erro de criação de 2 filhos maus, ao ponto de Deus matá-los, mas joga a culpa em cima de Tamar. Essa história existe desde o Éden. Adão, você comeu da árvore que eu te mandei não comer? Foi a mulher que me deste. Essa tendência: Eva, você comeu da árvore, foi a serpente que me enganou. Essa dificuldade que todos nós temos de reconhecer os nossos erros, mas de pegar os nossos erros e jogar sobre quem está na frente, é uma característica humana do homem decaído. Quando nós não reconhecemos as nossas falhas, mas procuramos transferir as nossas culpas em cima de outros, ocorre a injustiça. E nós sempre lançamos em quem é mais fraco. Em quem é mais fraco. Mas tudo bem, Tamar obedece nessa promessa de Judá e volta para a casa dos pais. O tempo passa. E nada de Judá chamar Tamar de volta. Selá cresce, e nada de Judá chamar Tamar de volta. Tamar estava ali. E qual era a importância de Tamar casar? Qual é a importância de Tamar ter esse direito de ser desposada por Selá? Minhas irmãs, é notável os problemas e a opressão que as mulheres sofrem, inclusive hoje, no nosso mundo, no nosso país, quiçá nos países de Oriente Médio. Mas nessa época era muito pior. A essa época a mulher era uma propriedade, ou do pai enquanto solteira, ou do marido após casada. Ela não tinha valor social, ela não tinha peso social. Uma viúva sem filhos nessa época era um limbo que ela vivia à margem da sociedade, sem ninguém que ajudasse, sem esperança que alguém a sustentasse, sem amparo jurídico, legal, financeiro, econômico, o que quer que seja. Era a mesma coisa que nada. Tanto é que por causa disso, Deus estabelece que Israel tinha o dever de cuidar das viúvas e dos órfãos, que era uma das funções do dízimo trazido ao tabernáculo. Porque a sociedade daquela época, ela repudiava uma mulher viúva e inclusivamente sem filhos. E não ter filhos naquela época era humilhante para uma mulher. Porque diante daquela sociedade, a mulher, o sonho de qualquer mulher, o objetivo na vida de qualquer mulher era casar e ter filho. Homem. Não servia ter filhas. Para que uma mulher tivesse sua vida realizada, ela precisava casar e dar pelo menos um filho varão ao seu marido. Nessa situação que Tamar se encontrava, em que Judá não exerce o seu poder, é omisso no exercício da sua autoridade e deixa ela por canto, ela toma uma atitude dramática. Uma atitude que aos nossos ouvidos hoje soa como um escândalo. Soa como algo moralmente inaceitável. Tamar ouve que Judá estava viúvo. Aliás, só um parênteses. A lenda judaica, uma lenda, não está na Bíblia, é esta Bíblia, uma lenda, tá? Entendam. A lenda judaica diz que todo esse problema foi culpa da sogra, da mulher de Judá. Mas não vem ao caso, é uma lenda. Né? É uma lenda judaica, mas é apócrifa. De qualquer forma, Tamar ouve que Selá cresceu e que Judá não está nem aí entregá-la como esposa.
Então, ela toma uma atitude. Interessante o posicionamento de Tamar, sem fazer juízo de valor sobre a atitude dela, porque nem a Bíblia faz, considerando os aspectos da época. Mas uma coisa nós aprendemos com Tamar: ela não fica no papel de vítima, ela não assume o papel de coitadinha. Ai meu Deus, ninguém gosta de mim, ninguém me faz nada, e fica reclamando da vida. Diante daquela situação, ela toma uma atitude. Hoje no mundo existe um sem número de oprimidos, pessoas que são oprimidas de todos os aspectos. Porém, essas pessoas muitas vezes vestem uma máscara de vítima. E por causa da sua condição de vítima, não move uma palha para mover a sua situação. Fica esperando que as coisas se resolvam sozinha. E quando alguém fala com ela, ela faz aquela carinha de coitada: eu sou vítima das circunstâncias, eu sou vítima das coisas, eu sou vítima das pessoas. Mas não mexe uma palha para demover a sua situação e para mudar a sua realidade. Tamar, diferentemente, ela toma uma postura. Ela tira suas roupas de viuvez, se veste com véu e vai na estrada por onde Judá passaria. Judá chega, vê aquela mulher com véu e pensa que era uma prostituta. Veja bem o caráter de Judá. Judá chega, olha e se oferece, ou seja, oferece-se a Tamar para um programa. Tamar fala assim: o que você me dá? Eu dou um cabrito, mas eu não tenho, fiado. Depois eu te entrego. Tamar fala: me dá o seu selo, o seu anel, me dá o seu lenço, me dá o seu cajado. Então eles têm ali a relação sexual, cada um vai para um canto. No outro dia ele manda entregar o cabrito, não vai ficar devendo, né? O cara é correto, não ia ficar devendo, né? E ela não está mais lá, ninguém está mais lá. Não, aqui não há prostituta nenhuma. Pois muito bem, meus queridos irmãos. Passado 3 meses, bate a porta de Judá, que tão antigo quanto a prostituição é os fofoqueiros. Se a prostituição é uma das profissões mais antigas que existe, mais antiga que ela, são os fofoqueiros de plantão. 3 meses depois, bate a porta de Judá: seguinte, a sua nora está grávida. Percebam, durante todo esse tempo, ninguém defendeu Tamar. Ninguém foi falar com Judá e falou: o Tamar está lá na casa dos pais dela, você não vai entregar? Ninguém defendeu o direito de Tamar, ninguém buscou ajudá-la, ninguém buscou confortá-la, ninguém buscou uma forma de tirar de satisfazer o direito que ela tinha, que a lei permitia. Agora, ficou sabendo que ela fez coisa errada, já foram falar direto. Característica do ser humano: às vezes nós não movemos uma palha para ajudar a pessoa, mas para condená-la somos o primeiro. Nós não dobramos o joelho e não falamos uma palavra de oração pela pessoa, mas para contar para o pastor somos o primeiro. Injustiça. O não uso do poder dever. Iniquidade. Então agora Judá, sabendo daquilo, ele diz: isso é impossível, não pode isso no meu clã. Então ele, com todo o poder, com toda a autoridade patriarcal que agora ele pensa em exercer, diz: tragam-na para fora e apedrejem-na. Ele não usou o seu poder para fazer o direito, para fazer justiça em relação a Tamar, mas agora usa o seu poder para tentar matar Tamar. Decreta a sentença. Ninguém pergunta para Tamar o que aconteceu. Ninguém pergunta para Tamar se ela tinha sido violentada, abusada. Não, cresceu a barriga, adulterou, manda matar, vai para a fogueira. Quantos de nós somos assim também? Não perguntamos, não oferecemos ajuda. O que você está passando? Precisa de ajuda? O que está acontecendo? Posso lhe ajudar? Quer conversar sobre isso? Não, nós não fazemos isso. Mas somos os primeiros a apontar os dedos e dizer: apedreja.
Então, quando Tamar é tirada para lá fora, ela fala o seguinte: tudo bem, podem me matar, mas antes, o pai da criança é o dono desse selo, desse lenço e deste cajado. Não havia teste de DNA na época. Mas quando chega e Judá vê aquela situação, ele cai em si e diz assim: minha filha, você é mais justa do que eu. Queridos irmãos, a Bíblia não doura a pílula. A Bíblia não maqueia a realidade. Ela conta a vida como ela é, inclusive de personagens bíblicos que nós temos como heróis. A Bíblia mostra a vida como é e mostra o caráter do homem como é, mas ao mesmo tempo a Bíblia sempre oferece restauração para aqueles que se arrependem. Sempre há possibilidade de restauração, sempre há possibilidade de recomeço, sempre há possibilidade de perdão quando há arrependimento, para que a vida prossiga e para que a justiça seja feita. Judá reconhece o seu problema. Judá reconhece dizendo: filha, eu errei com você. Eu não me entreguei, não te entreguei o meu filho que você teria direito, e você é muito mais justa do que eu nessa situação. Então, Tamar tem o seu direito, Tamar tem o seu filho é Pérez, nasce gêmeos, e um deles é Pérez, e Pérez entra na genealogia de Jesus Cristo. Tanto Judá, como Tamar, como Pérez, são incluídos na genealogia de Jesus Cristo. Na família de Jesus Cristo há espaço para todo mundo. Na família de Jesus Cristo há espaço para o opressor que se arrepende, e há espaço para o oprimido que quer justiça. A genealogia de Jesus Cristo não rejeita ninguém. Os homens rejeitam, a sociedade rejeita, o poder público rejeita, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está pronto a receber quem quer que seja na sua família. A história do mundo é uma história de conflitos entre reis e súditos, entre opressores e oprimidos, entre capitalistas e socialistas, entre burgueses e proletariados. É uma briga. E toda vez que o oprimido toma o poder, ele se torna opressor. O mundo é assim. Há uma briga constante pelo poder. E inclusive dentro das nossas famílias. Esposas disputando poder com o marido. Quem manda mais, quem pode mais, quem fala mais alto, quem tem mais força. Filhos disputando poder com os pais. Alunos disputando poder com seus professores. E assim por diante. Ninguém se entende, porque todos buscam o poder, mas buscam o poder para si mesmo. E toda vez que o poder é para nós mesmos, causa-se iniquidade, disputas, vira outro grupo querendo tomar o poder, vira outro grupo se sentindo oprimido, e mais um ciclo de guerras e violências que nunca acaba. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo é um reino de justiça, um reino de paz, em que não há bárbaro, não há cita, não há judeu, não há grego, não há macho e fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Esse é o reino da justiça, que Jesus fala: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Esse é o reino ao qual nós pertencemos. É um reino fora desse mundo. Por isso Jesus, quando interpelado por Pilatos, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é igual ao seu. Eu não quero esse reino, um reino de impiedade, um reino de violência. Eu vim para trazer o reino do meu Pai, um reino eterno, de paz, de amor, de perdão, de misericórdia e de restauração às vidas e às famílias.
É o que o Senhor Jesus Cristo tem nos falado. Mas o Espírito Santo nos diz essa noite como temos usado o poder e a autoridade que Deus nos tem dado. Como eu, como pai, como sacerdote do lar, tenho usado o poder que Deus tem me dado na minha família. Será que eu não tenho criado na minha família, nos meus relacionamentos, um número sem fim de Tamares? Será que eu não tenho sido omisso com aquilo que Deus me pediu a fazer? Quantas famílias terceirizando a educação dos seus filhos, se omitindo do seu poder que Deus lhe deu e autoridade para instruir os seus filhos, e se envolve com tudo, mas nunca tem tempo para os filhos. Transferem a educação dos seus filhos para a escola, para a igreja, para o governo, para os avós. E não chega no seu filho e diz: filho, senta aqui comigo, fala, como foi o seu dia hoje? Vamos conversar, você está precisando de alguma coisa? Quantas famílias têm se degladiado em busca do poder? Como você, como pai, como mãe, tem usado o seu poder? Como você, marido, que gosta de usar a expressão esposas, sejam submissas aos seus maridos, como você tem tratado a sua esposa? Será que você tem usado o seu poder para servi-la ou para os seus próprios interesses? Ou para oprimi-la? Ou para não deixá-la se expressar? Como nós, como líderes, como funcionários, como professores, como estudantes, como empresários, como nós temos lidado com o poder que recebemos? Como nós temos lidado com o poder financeiro que recebemos, o poder econômico, o poder intelectual, o poder musical, o poder político? Inclusive, como temos utilizado o poder espiritual que a Bíblia nos confere pelo Espírito Santo? Será que nós temos buscado fazer justiça? Será que nós temos buscado a causa do oprimido? Ou temos nos fechado em quatro paredes e sendo omissos ao chamado de Deus? Como temos reagido diante das necessidades do outro, tendo poder para ajudar, mas sendo omissos? Esse problema não é meu, não é comigo. Como temos tratado? Como temos agido com o poder que Deus nos concede? Todo o poder que Deus concede a mim e a você, e sempre nos concede poder. Talvez você não tenha poder financeiro, mas tenha o poder da intercessão. Talvez você não tenha um poder acadêmico, mas tenha o poder da palavra, de falar, de ajudar o seu próximo. Todos vocês possuem algum poder que a Bíblia chama de dons do Espírito Santo. Todos nós podemos. Agora o que a Bíblia nos fala é como nós temos usado esse poder. De que forma? É para servir ou é para ser servido? É para ajudar quem precisa? Ou para vestir um terninho, uma gravata e uma Bíblia e pregar no culto de domingo? Nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para que o reino de Deus ilumine de dentro para fora em nós, para que possamos olhar para as pessoas e vê-las não como um concorrente, mas como alguém à imagem e semelhança de Deus. Deus deseja hoje restaurar os nossos relacionamentos. Deus deseja hoje restaurar a nossa família. Deus deseja hoje restaurar a autoridade que nos confiou. E para isso, basta reconhecer o erro. Basta nos chegarmos humildemente diante dele e falar: Senhor, tenho errado, tenho pecado, não tenho utilizado do poder e da autoridade que me confiaste para fazer justiça. Senhor, me perdoa. E a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda iniquidade. O Senhor convida hoje, acabe com essas disputas na casa. Hoje é dia de restauração no seu lar. Hoje é dia de restauração nos seus relacionamentos, na sua empresa, na sua escola, aonde quer que você tenha ali autoridade. Deus está te dando restauração.
Deus está falando, exerça o seu poder para servir, exerça o seu poder para fazer justiça, exerça o seu poder para fazer o bem à sociedade, porque é isso que eu espero de você, porque através disso o meu nome será glorificado através de você. Não há causa perdido para Deus. Não é nenhuma causa que possa ser perdida. O Senhor tem poder para restaurar a sua vida, independente dos seus erros, independente das decisões que você tomou, independente das alternativas erradas que você escolheu. O Senhor está dizendo, vinde a mim, venha como está, venha, eu te socorro, eu te ajudo. O meu Espírito Santo capacitará você para fazer a minha justiça. O meu Espírito Santo capacitará você para fazer a minha obra. O meu Espírito Santo capacitará você para fazer o ID. Você é meu, eu te escolhi, ninguém pode te tirar da minha mão. O Senhor está dizendo, eu quero restaurar você. Eu quero restaurar sua família. Eu quero restaurar os seus relacionamentos. Diante da cruz de Cristo, todos se encontram. Diante da cruz de Cristo, todos são reconciliados. Diante da cruz de Cristo não existe opressor e oprimido, existe apenas salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Fiquemos em pé em nome de Jesus.